Olá, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui, viu? Chegamos à marca do 11º dia dessa jornada apaixonante, o desafio de amar. E como tem sido expressar o amor de Deus ao seu cônjuge? Eu quero acreditar que esses dias têm sido dias maravilhosos, né? E a gente vai vivenciar isso mais uns dias aí, né? Afinal de contas, essa nossa jornada dura 40 dias. Bom, e hoje, no nosso 11º, diz o seguinte: o amor cuida. Vamos falar de cuidados. E antes de começarmos, eu quero orar com você, vamos? Querido Deus, por favor, Senhor, como todos os dias temos te pedido, fala ao nosso coração agora de maneira impressionante, para que venhamos, Senhor, a compreender o assunto e a vivê-lo segundo a tua vontade e teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrar o amor, o cuidado por aqueles que estão bem juntinhos da gente. Por favor, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 28, nós lemos: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Vejam, hoje nós vamos falar um pouquinho com os meninos, né? Esse cuidado aí, né? Esse amor que precisa ser demonstrado, né? Na prática, não só em palavras, tá, meninos? A Bíblia, eu acho muito bonito a maneira como a Bíblia ela fala, né? Como esse amor deve acontecer. E a gente nota que Deus diz assim, ó, o marido tem que amar e a esposa ela se submete, né? É muito fácil quando a gente tem um marido que ama, né? E esse amor, ele não é qualquer amor, mas é o amor comparado ao de Cristo, que ele deu a sua vida em favor da igreja. Então, esse amor que precisa ser vivenciado pelos esposos em casa. Quando nós vivenciamos esse amor, quando as meninas sentem que são amadas dessa maneira, é muito mais fácil elas se permitirem serem lideradas, serem conduzidas pelos esposos, né? Então, olha só como uma coisa complementa a outra. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse cuidado, tá? E aí o autor, ele vem contando duas historinhas. Ele diz assim, considere essas duas situações. A primeira situação fala de um homem que tinha um carro antigo e que aconteceu alguns problemas e ele precisou levar para fazer uns reparos, né? E o mecânico chamou ele, depois dele observar, ver o que estava acontecendo, e ele falou que o problema do carro era algo muito sério, muito grave, e ele ia ter que dispor de uma quantia muito grande. E aí o que foi que ele fez? Foi lá, analisou, né? Falou assim, melhor eu trocar de carro, pegar um investimento do que eu ter que consertar esse aqui. E assim ele fez. E aí a outra situação, a outro caso, era um homem, um outro homem, né? Um engenheiro que ele acidentalmente comprimiu a sua mão em um equipamento, né? E aí, o que aconteceu? Ele correu para o hospital, né? E lá no raio-x descobriu que haviam vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada e restaurada. Ele não mede esforços, né? Nem dinheiro para que ele tenha a sua mão de novo, porque seria algo muito triste ele ter que perder, ter que amputar, né? E aí, ele contou essas duas histórias, o autor, né? Pra gente analisar um pouquinho como é que a gente reage frente às nossas relações matrimoniais, né? E aí ele diz assim, que na maioria das vezes é muito mais comum, a gente observa mais,
né? Os casais, eles agirem, né? O homem agir como o primeiro homem fez, né? Dentro da sua relação matrimonial. Ou seja, é muito mais fácil eu substituir a esposa antiga, né? Do que eu lutar com todas as minhas forças, com todos os meus recursos para me manter com a mesma, né? No caso aqui ele diz que o certo deveria ser, o que deveria ser feito era que nem a segunda opção, a segunda historinha que foi contada, né? Do homem que usou todo o seu recurso para ter a sua mão de volta, né? E não como o primeiro, que frente a uma situação, a um problema, né? Ah, não, é melhor descartar esse e comprar um outro. É claro que essa história, na sua essência, ela está correta. Nós faríamos isso com certeza. Mas ele trouxe essa aplicação para a vida matrimonial, para o casamento. E aí ele vem falando que muitas pessoas agem dessa maneira como a primeira história, né? Muitos homens fazem isso. E aí a gente consegue observar que os homens visualizam assim não sendo algo muito importante, né? Olha só, isso acontece porque as pessoas, os homens não visualizam como a esposa sendo algo assim importante para eles, né? E aí é fácil de se descartar e ter outra, né? E conquistar outra, né? Mas o casamento, ele é um lindo mistério criado por Deus. Ele é um lindo mistério criado por Deus. Juntar duas vidas como sendo uma. E isso não só acontece fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Vejam, o casamento, ele é algo maravilhoso. É um mistério, é algo de Deus, né? E você começa compartilhando, né? A mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome. Sua certidão individual se tornou uma. Quando o seu cônjuge sofre uma tragédia, ambos sentem a dor. Quando você alcança o sucesso no trabalho, ambos se alegram. Mas em algum ponto ao longo do caminho, você é desapontado e a realidade que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta, né? Isso acontece. Tá indo tudo muito bem até que você se depara com uma situação, né? E aí você diz assim, não, pronto, casei com a pessoa errada, né? Melhor desfazer logo isso daqui antes que as coisas fiquem pior, né? E aí, olha só, isso tudo não muda o fato do seu cônjuge ainda ser parte de você, né? Mesmo separando, os casais, eles continuam ligados, né? E ainda mais se eles possuem já filhos, né? Então, veja, a gente às vezes acha que vai resolver o problema separando, né? Quando, na verdade, o problema não é resolvido. Ele se arrasta enquanto vida nós tivermos, né? Então, eu gosto sempre de pensar que na época da vovó, a vovó, ela levava as coisas tudo para ser consertada, né? Quebrou, vai lá e conserta. Hoje, a nossa geração não conserta mais as coisas. A gente vai lá e troca. Os eletrodomésticos estão sendo feitos para serem trocados, bem dizer, anualmente, né? As coisas assim, tudo frágil, tudo quebra, né? Não se tem mais para consertar, se paga um valor absurdo, né? Então é melhor você comprar um novo. E a gente está trazendo esses conceitos para os nossos relacionamentos, né? Principalmente nosso relacionamento conjugal. E hoje o Espírito Santo está falando ao nosso coração o seguinte, que o amor, ele não descarta, mas ele cuida, né? É o que nós lemos lá em Efésios 5:28, né? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos, né? Então eu tenho que cuidar, né? Como o meu próprio corpo. É hora de deixar o amor dominar seu pensamento. É hora de entender que seu cônjuge não é tão parte de você quanto a sua mão, seus olhos e o seu coração. Ela também precisa ser amada e cuidada. E se existe algo causando dor e frustração, então você deve tratar isso com o mesmo amor e ternura como trataria uma ferida corporal.
Se ele de alguma forma está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para a sua vida. Não se esqueça disso, né? Não permita que a cultura ao seu redor determine o valor do seu casamento. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desonrar o propósito de Deus. Lembre-se disso. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra, apesar de tudo. Isso é lindo, isso é de Deus, isso é maravilhoso. Olha, vamos ao nosso desafio de hoje? E ele diz assim: quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido que podem ser supridas por você hoje? Será que existe alguma? Você pode adiar uma viagem de negócios? Fazer uma massagem nas costas ou no pé dele ou dela? Tem algum trabalho doméstico onde possa ajudar? Escolha um gesto que diga: eu cuido de você, e faça isso com um sorriso. Eu tive a oportunidade hoje de receber esse cuidado. Ao terminarmos de jantar, o meu esposo recolheu toda a louça e com muito amor e carinho, conversando, brincando, ele lavou todinha a louça. Gente, que coisa gostosa, né? Eu passaria alguns minutos ali e ele foi, poupou minha mão, né? E foi lá e lavou. Gente, isso não... Olha, são pequenas coisas que os meninos podem demonstrar o amor à sua esposa, né? O meu desejo é que o Senhor te abençoe muito nesse dia. Capaz de você conseguir desenvolver esse desafio hoje, como diz aqui, com um sorriso no rosto, viu? Nada de fazer só por cumprir tabela, hein? Mas cuide do seu bem mais precioso, que é o seu amor, viu? Não se esqueça disso. O Senhor hoje tem pedido que eu e você venhamos a cuidar daqueles que nós amamos. Por favor, um beijo no coração e eu te encontro amanhã para mais um desafio, viu? Tchau, tchau! Até amanhã!